E dando continuidade à nossa última videoaula com o tema de 13º salário, primeira e segunda parcela, bem como a parametrização do sistema, hoje a gente de fato vai colocar a mão na massa e rodar o processamento da primeira parcela do 13º salário e também fazer a conferência das suas bases. No sistema Folha, antes de iniciarmos o processamento no menu Cálculos, a gente precisa verificar se estamos ativos dentro da competência pertinente ao cálculo da primeira parcela. Como que a gente faz isso no sistema Folha? Barra de menus na parte superior da tela, opção Arquivos, ativar empresa. Quando a gente abre a tela de ativação da empresa, o primeiro campo que a gente precisa se atentar é o campo de data na ativação. Ou seja, como eu vou fazer o processamento dentro do mês de novembro, a data sempre na competência 11. Um pouco abaixo, a gente também vai selecionar a empresa do cálculo. No caso, a base que a gente está utilizando é a empresa Fênix. Feito esse procedimento de filtro, opção Ativar. Agora, a gente passa a ter acesso a todas as funcionalidades do sistema Folha. Para efeito de cálculo, a gente vai acessar a barra de menus, opção Cálculos, Processamento Folhas, Mensal. Nessa tela, ele vai habilitar um filtro do tipo de folha de pagamento para o processamento. No caso, o que nos interessa nesse momento é o 13º salário, primeira parcela. Uma dica: folha de 13º salário é possível desfazer o cálculo acionando a opção Desfaz. Caso você tenha feito algum tipo de lançamento incorreto ou simplesmente precisa limpar essa base, ao acionar a opção Desfaz, ele vai limpar completamente a base de 13º salário. Tudo bem? Certo. Tendo uma noção com relação a esse primeiro filtro, do lado direito existe um outro campo Empregados. Ao acionarmos a opção Funcionários, você vai poder fazer a seleção de um empregado específico ou de toda a empresa para o movimento e cálculo da folha. Acionamos a opção OK e após toda a parametrização, seleção do tipo de folha e empregados, simplesmente vamos acionar a opção Processar. Ao fazermos isso, ele vai habilitar uma outra subtela com a informação da data de pagamento. No caso, a data de pagamento padrão preenchido da primeira parcela está como 30/11. Ele vai te demonstrar também o tipo de pagamento e o regime de pagamento adotado. Acionamos a opção Continuar e ele vai te habilitar uma outra tela com o status de processamento dessa folha, demonstrando todos os empregados que fazem parte desse movimento, bem como possíveis erros fatais, avisos ou demais informações. No caso da empresa Fênix, não existe nenhuma situação atípica. Sendo assim, podemos acionar a opção Processamento Finalizado. Pronto! Para efeito de cálculo da folha de pagamento da primeira parcela, esse é o procedimento padrão. Agora, vamos entrar na segunda etapa, o campo de conferências. Para isso, barra de menus na parte superior, opção Relatórios, Mensais, Demonstrativo de médias, 13º salário, Funcionários web. Ao acessarmos esse campo, a gente novamente vai conseguir filtrar um empregado específico ou toda a empresa com relação à emissão do relatório do demonstrativo de médias. E um pouco abaixo, existe um campo em que a gente pode selecionar primeira parcela, segunda ou complementar. Hoje, o que nos interessa é a primeira parcela. Você também consegue ordenar a emissão do relatório por ordem de nome ou código. Um outro detalhe é que você pode enviar esse demonstrativo de médias via contador online caso você utilize essa ferramenta. É muito interessante caso o seu cliente questione com relação aos valores. Isso ajuda muito. Ao acionarmos a impressão, ele vai emitir um relatório padrão, mostrando os dados do empregador, dados do empregado
E um pouco abaixo, uma tabela individualizada por competências, demonstrando a fórmula de cálculo para chegar numa totalidade de médias. Hoje, eu trouxe 2 exemplos. O empregado mensalista com base de horas variáveis, horas extras, adicionais noturno, e também o empregado comissionista. Ok, Bruno. Consegui rever o meu demonstrativo de médias, os valores estão de acordo, não tenho absolutamente nenhuma dúvida nesse procedimento. Qual o próximo passo? Após a conferência das médias, os valores estão de acordo, a gente vai acionar a opção Relatórios, Mensais, Folha de Pagamento, Mensal Web. Nesse campo, existe um outro filtro onde a gente seleciona o tipo de relatório de folha de pagamento para a impressão. No nosso caso, 13º salário, primeira parcela. Você também consegue emitir esse relatório tanto na empresa ativa quanto por fila. E mais abaixo, a gente ainda tem um outro campo interessante, a estrutura do relatório. Hoje, eu tenho uma base de um relatório contínuo, mas suponhamos que você tenha uma empresa com quebras. Locais, departamentos, setores ou seções, somente marque o campo com quebra e um pouco abaixo selecione o tipo de quebra. Lembrando, este também é um relatório que você consegue enviar para o contador online. Tudo bem? Uma outra opção importante é a emissão do resumo do relatório da folha, onde serão mencionadas totalidades e a base de encargos. No caso da primeira parcela, a base do fundo de garantia. Depois que filtramos o tipo de relatório para a impressão, marcamos a opção Imprimir. Ao fazermos a impressão do relatório da folha de pagamento, esteticamente, o relatório Contimatic é dessa forma. Ele vai identificar o tipo de folha de pagamento, o apelido da empresa, razão social, CNPJ, os dados do empregado, nome, função, código. Também vai relacionar os eventos da folha de pagamento, no caso, o código dos eventos, quantidade de avos, valor a ser pago. E um pouco mais abaixo, descendo a barra de rolagem até o fim, ele vai te trazer o relatório do resumo da folha, mencionando a totalidade de proventos e totalidade de descontos, bem como, um pouco abaixo, a base do fundo de garantia com o percentual aplicado. Bruno, eu consegui chegar até esse campo, fiz a conferência total da minha folha, não tenho nenhum tipo de dúvida com relação aos líquidos. Já finalizei o 13º? Praticamente. Mas no sistema folha, existem ainda alguns relatórios adicionais que podem te ajudar. Barra de menus na parte superior, opção Relatórios, Mensais, Relação de totais líquidos web. Nesse campo, você consegue emitir um relatório para verificar a totalidade daquilo que foi pago numa determinada opção de folha de pagamento. No caso, 13º salário, primeira parcela. Um pouco abaixo, você consegue também emitir esse relatório para a planilha eletrônica e enviá-lo ao contador online. Acionamos a opção de impressão e ele vai gerar esteticamente o relatório padrão, mencionando o código, o nome do funcionário, CPF, valor líquido a ser creditado, bem como uma totalidade. Uma outra opção de relatório bem relevante que gera muita dúvida no suporte é referente às informações bancárias. Novamente retornamos ao menu Relatórios, Mensais, Lançamentos bancários web. Nesse campo, a gente marca o tipo de folha e do lado direito a gente tem ainda um outro subfiltro. A gente pode emitir um relatório de todos os bancos, selecionar banco por banco, agência ou por local. Eu vou emitir um relatório de todos os bancos. Dá para enviar para o contador online e gerar em planilha eletrônica se for o caso. Acione a opção Imprimir e ele vai gerar para você um relatório padrão identificando o banco, o código do empregado, nome, CPF,
agência e conta e o valor líquido a ser creditado. Tendo uma noção mais ampla com relação ao processamento da folha de primeira parcela e também a sua conferência e emissão dos relatórios adicionais, após a conclusão, basicamente a sua folha de pagamento da primeira parcela está concluída. Na próxima videoaula, a gente vai entrar de cabeça na segunda parcela do 13º salário e os seus encargos. E é claro, caso você possua alguma outra dúvida ou questionamento, entre em contato com o nosso suporte telefônico e nos canais online. Estaremos sempre à disposição para atendê-lo. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.